Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal YouTube da Editora do Fogo. Hoje num local especial, aqui aonde Vanderlei Oliveira, como terapeuta holístico, atende, gravando duas sessões aí especiais para trabalharmos o novo livro da sua Lavra Mediúnica, Amorosidade, a Cura da Ferida do Abandono, de autoria espiritual de Irmãs do Fogo. Os nossos vídeos estão além de no canal YouTube, estão também na página de Facebook da Editora do Fogo e na página de Vanderlei Oliveira. Confiram os anteriores e acompanhem conosco o conteúdo da obra. E aí, Vanderlei, tudo bem? Belezinha, graças a Deus. Um grande abraço aí e muita paz a todos. Então, gente, nos estudos anteriores nós chegamos até o capítulo 1. E nós ainda hoje vamos dar continuidade a esse capítulo, e cujo tema é reciprocidade, o equilíbrio dos relacionamentos amorosos. Semana passada, nós interrompemos exatamente nesse parágrafo, que eu vou fazer uma leitura agora e abrir para comentário do Vanderlei. Vamos lá, Vanderlei, mas comenta o seguinte: a dor emocional, essa dor emocional, e aí ele está falando da questão da mágoa, tá? Ela comenta o seguinte: essa dor emocional expõe o ser a relações nas quais, para ser amado, precisa prestar favores. São os casos em que a pessoa vive para agradar os outros. Isso é uma experiência problemática e dolorosa. Nesses casos, há um desnível energético e moral, um encontro de sombrios que supera os aspectos luminosos que seriam o alvo de ambos, que atua como uma doença nas relações, destruindo os brotos frágeis do amor que precisariam ser regados e adubados com a reciprocidade para conduzir a aprendizados importantes e essenciais. Vanderlei, semana passada a gente encerrou com o encontro de sombrios. Vamos retomar daqui, o que seria isso então? O encontro de sombrios é quando duas pessoas se atraem uma para a outra com base naquela parte pior de cada uma. Acontece que quando essa atração se processa, as pessoas, nós não temos consciência disso não. Isso às vezes só vai aparecer dentro de um relacionamento, seja ele amoroso, familiar ou de que ordem for, mais adiante na medida em que a convivência vai aprofundando, vai ganhando tempo e esse lado sombrio vai aparecendo de forma mais intensa. A gente costuma falar muito em afinidade no meio espírita, mas a afinidade, existe afinidade também com o lado ruim. Existe afinidade também com o sombrio. Duas pessoas que se conhecem, né, elas, na verdade, um gatinho ali, gente, é por isso, viu? Ele veio assistir aqui a gravação. As duas pessoas se conhecem e elas se afinizam uma com a outra pelo que cada uma tem de qualidade, mas também o campo energético do sombrio, o campo energético das questões interiores não resolvidas, está envolvendo essas duas pessoas. André, você pode dar um exemplo? Ou então eu vou dar um exemplo e você fala se eu estou certo. Tá bom. Vamos supor que eu fui criada numa família onde o meu pai bebe muito e é agressivo com minha mãe. E eu sempre critico aquilo, repudio, não gosto, mas também não faço nada, de alguma forma aquilo me magoou profundamente. Existe alguma possibilidade de, desse lado sombrio meu, dessa experiência da minha vida, atrair homens agressivos? Ou homens que bebem, homens que não respeitam a mulher, ou alguma coisa parecida? Seria isso? Existe, mas isso não é uma norma geral, né? Não, mas estou dando um exemplo, se você tiver outro para poder colocar, para a gente entender. Pode acontecer. Uma pessoa que, por exemplo, fica melhor assim, uma pessoa que foi muito agredida fisicamente na infância, ela tende a crescer e a atrair para perto de si pessoas com a mesma característica, porque ela se encontra muito magoada, muito chocada com aquela experiência, que está doendo dentro dela, entendeu? E se ela não fizer um esforço de mudança com relação aos resultados dessas agressões dentro de si, ela corre o risco de estar envolvida sempre com pessoas com esse nível energético de agressividade. Esse tipo energético, tá?
E nesse caso aqui, então, quando isso acontece, mesmo que haja um lado luminoso de ambos na relação, pai, filho, esposa, namorado, seja quem for, no trabalho, esse lado sombrio supera o lado luz? Não, necessariamente não. Na maioria de nós aqui na Terra tem superado. Porque a gente vê que os relacionamentos não estão nada bem. Estão conflituosos, desgastantes, pesados. Então, mas isso não é o caminho. O caminho seria que o pouco de luz que a gente tem e que nos leva a atrair alguém ou alguém atrair para nós, deveria ser o suficiente para a gente superar as nossas sombras. Só que nós não estamos dando conta. Nesse capítulo da mágoa, Vanderlei, eu acho que nós estamos diante assim, de um desafio muito grande, porque veja bem como que a irmã se coloca aqui. A mágoa é uma doença profunda que atinge a maioria da humanidade, ou seja, quase todos nós, né? Uhum. E não se trata apenas de uma consequência às ofensas de alguém. É um estado constante de insatisfação, um estado de melindre com a vida. Magoados não conseguem ser recíprocos em suas relações, sejam elas sociais, familiares ou afetivas. São traumatizados por velhas emoções e assombrados por memórias infelizes. Não conseguem sentir o pertencimento ao contexto no qual estão inseridos e nem são capazes de comunicar isso aos outros, trafegando entre a inadequação e a revolta. Vande, pelo amor de Deus, eu vou parar nisso aqui porque é muita coisa junta lá. Nós chegamos a falar disso já num vídeo. Eu gosto muito desse conceito de Hermance de mágoa, porque ela tem sido uma educadora emocional, né? Muito inteligente e amorosa com todos nós. E esse conceito de mágoa eu acho que ele é tão importante, porque aquele conceito mais tradicional de mágoa, que alguém ofende, alguém ligado faz... à ofensa, né? A gente já tem dificuldade de assumir que está magoado. É uma das doenças mais difíceis que o ser humano tem dificuldade de admitir, é a mágoa. Por quê? Parece que... Mexe com o orgulho da gente? Se eu me deixei magoar é porque a fulano de tal me atingiu. Porque foi fraco, né? O conceito é esse, sim. Ser magoado é fraqueza. É verdade. Mas não tem ninguém que não seja. E quando ela amplia o conceito e coloca que uma pessoa insatisfeita com a vida já é uma pessoa magoada, aí ela vai mais fundo ainda. Eu gosto muito desse conceito dela, porque essa insatisfação, sim, fica até melhor do que a gente usar a palavra sombrio, é o que faz com que a gente muitas vezes atraia pessoas com as mesmas características nossas, entendeu? A insatisfação ela pode caminhar para a revolta pode caminhar para o ódio e até para coisas piores. E é uma trilha emocional. E aqui de acordo com ela, entra um fator aí da questão do não pertencimento. E ela comenta que a necessidade de pertencimento a grupos e a relacionamentos faz parte da lei de sociedade, como assevera o Livro dos Espíritos na questão 767. Vanderlei, não conseguem sentir o pertencimento ao contexto no qual estão inseridos e nem são capazes de comunicar isso aos outros. Eu agora pensei no meu grupo familiar, nos meus filhos, e fico pensando se algum dos meus filhos tiver um problema desse. Os pais não conseguem identificar isso, Vanderlei? Não conseguem, ou numa relação de trabalho ou afetiva. Isso aqui é um clamor a pedido de socorro, Vanderlei. Às vezes não sabe que o nome é esse, mas os pais sabem que o filho tem alguma coisa que precisa ser olhada. Às vezes não sabe que o nome é isso aí, né? Inadequação. Entendeu? Eu estou lembrando de um caso aqui que ontem foi apresentado na nossa reunião mediúnica, Vanderlei, de uma mãe que o filho agride os pais e a irmã. E a irmã, ela fez um boletim de ocorrência, a mãe achou muito ruim e a indicação da assistente social foi para uma consulta a um psiquiatra. E a questão do nome ter sido mandado para a nossa reunião foi porque a mãe não admite a hipótese do filho ter qualquer problema psíquico. Isso seria uma negativa de uma demanda tipo essa aqui? A mãe não aceitar, não querer ver? A gente passa por esse processo de não conseguir identificar que os nossos entes queridos estão inseridos
nessa sensação de não pertencimento, e aí um age com agressividade, o outro fica deprimido, o outro vai para droga, alguma coisa assim? Não sei se um caso como esse poderia ser necessariamente enquadrado como não pertencimento. Não pertencimento é uma pessoa que ela tem um nível de desajuste com os grupos onde ela participa e ela não se sente dentro daquele contexto. Necessariamente ela não tem que sair agredindo os outros por isso não, entendeu? Pode caminhar para isso, pode, mas aí é mais grave do que inadequação, né? Aí é um processo mais profundo ainda, porque a inadequação poderia ter trazido outras consequências. Mas aí tem que avaliar, sabe? Eu acho que a inadequação é muito silenciosa, ela não é muito por esse lado da agressividade. A pessoa não se sente bem com o meio, com a terra. Tem muito jovem hoje passando por isso aí. É interessante você comentar isso. Nós temos um médico psiquiatra espírita amigo nosso que ele falou que muitas vezes a medicação que ele está usando para tratar os jovens não está fazendo efeito, tamanha a apatia dos espíritos nessa experiência reencarnatória. Seria um caso assim? Aí você já pode pensar em inadequação, né? Porque já vem insatisfeito, já vem infeliz. Já reencarna não querendo reencarnar. Tem, por exemplo, muito europeu reencarnado no Brasil e que estava acostumado com Paris e vai para a rua de terra, aí fica difícil, né? Não, mas eu vou falar, qualquer um pode se inadequar nessa Aí situações. já é inadequação desde o nascimento, entendeu? Como é que é? O Dr. Inácio conta isso, né, no livro Amor Além de Tudo? Amor Além de Tudo, que ele e Uma Modesta saíram de Paris, na Idade Média, para reencarnar em Uberaba, em ruas sem asfalto, né? E que eles sentiam o peso dessa adequação com o país, com tudo, com os espíritos correndo atrás deles por causa das coisas que eles fizeram lá naquela época. É muito interessante essa inadequação sob uma perspectiva mais espiritual, né? Mas não é só isso não, tira fora isso, quem não quiser acreditar em reencarnação, existe isso nos estudos da psicologia e da terapia, da inadequação psicológica da pessoa com o meio, tá? E isso precisa ser cuidado. Tem gente que não se sente bem com o seu corpo, tem gente que não se sente adequado à sua família, tem gente que não se sente adequado à sua pátria, à sua profissão e vai por aí afora. Isso precisa de tratamento mesmo. Muito bem, gente, terminamos esse vídeo de hoje. Infelizmente, assim, passa rapidinho. Esperamos vocês na próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. Tenham uma belíssima semana e fiquem com Deus.